7h04. Hoje, 14 de julho de 2021. Muito bom dia. Bom dia a todos, bom dia Álvaro. Em mais de 24 horas de buscas, bombeiros encontram um corpo de jovem desaparecido no Igarapé da Compensa. Digital influencer é indiciada após torturar filho de 3 anos. Em depoimento, ela conta que foi um momento de leseira e que sua intenção era apenas se vingar do pai através da criança. Polícia Federal investiga desvio de recursos públicos na educação em Tabatinga. Estudante encerra hoje o prazo de inscrição do Enem. Justiça Federal condena ex-prefeita do município de Anori, no interior do Amazonas, por crime de peculato. E nós vamos falar também sobre a polêmica na CPI da pandemia. Ontem, a Polícia Federal decidiu se pronunciar após o senador Omar Aziz fazer declarações. A gente vai falar sobre isso na coluna O Poder. Você também fica bem informado sobre o trânsito e as ocorrências policiais ao vivo. Este é o Jornal da Cidade, o seu Jornal das 7. As notícias da cidade de Manaus. Polícia, emprego, comunidade, as últimas informações do Brasil e do mundo. Começa agora. Jornal da Cidade. Agora são 7h06 em Manaus. A gente pede para você curtir, compartilhar a nossa transmissão. Você também pode interagir conosco. Vamos lá. Falando agora das manchetes dos principais jornais do país, o estado de São Paulo traz hoje um M de duelos. Prêmio tem Rainha versus Alien e HBO versus Netflix. Na quarentena, hein? Idioma volta a ter casa. Museu da Língua Portuguesa reabre no dia 31. Câmara aprova barreira a supersalários no funcionalismo. Vencimentos terão de ser limitados ao teto de R$ 39.200, com limite de penduricalhos. O texto vai para o Senado. Relator do imposto de renda corta 30 bilhões de carga tributária. Senado decide prorrogar CPI e desgasta governo. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decidiu prorrogar a CPI da Covid por 90 dias. Vamos lá. Difusão de dados sobre incêndio passa do INPE para a agricultura. O governo federal decidiu tirar do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, a atribuição de divulgar alertas sobre incêndios em todo o país. Os vencedores do Prêmio Broadcast Empresas. Vereador de São Paulo provoca revolta após falar de forma racista. Esses foram os destaques do jornal Estadão desse dia 14 de julho. Agora vamos conferir os destaques do jornal Folha de São Paulo, que traz como manchete principal: Moraes reforça ações do TSE que podem caçar Bolsonaro. Ministro libera uso de provas do inquérito das fake news e dos atos antidemocráticos em processos contra o presidente. E ainda aqui entre os destaques, na capa do jornal, proposta alivia IR a empresas e abre rombo de 30 bilhões de reais. Sob pressão de empresários, a nova proposta de reforma do IR prevê corte de 12,5 pontos percentuais no tributo sobre pessoas jurídicas, disse o relator deputado Celso Sabino, do PSDB Pará. Isso levaria à perda de quase 30 bilhões de reais anuais em receita. Para defender regime de Cuba, Lula ataca os Estados Unidos. Luiz Inácio Lula da Silva recorreu à violência policial contra negro nos Estados Unidos para defender
a legitimidade do governo cubano, alvo de atos no domingo. Com 72 mortos, violência se agrava na África do Sul. Multidões entraram ontem em confronto com a polícia e voltaram a saquear e incendiar lojas na África do Sul. O saldo chegou a 72 mortos e 1.234 presos. A situação teve início na sexta-feira, 9, com atos após a prisão do ex-presidente Jacob Zuma. Álvaro. Vamos agora ao estado de Minas, que traz aqui a manchete: patrimônio recuperado. Ministério Público devolve ao Arquivo Público de Belo Horizonte documentos do século XIX que seriam vendidos ilegalmente via internet. Covid-19 volta à zona de alerta em BH. Ocupações de UTIs, enfermarias e taxa de transmissão, principais indicadores monitorados pela Prefeitura, têm altas consecutivas lá em Minas. STF dá à CPI poder de punir abuso de direito a manter o silêncio. Olha só, fogo contra fogo. Barragem é desativada e um tributo a Helena Inês. Essas foram as manchetes do estado de Minas. Agora vamos conferir os destaques do jornal O Globo, que traz como manchete principal: desmonte ambiental. IBAMA pode ficar sem metade do efetivo em 2022. A presidência do órgão pretende preencher este ano apenas 655 de 2.348 cargos vagos. E também procuradores pressionam Aras a investigar Bolsonaro. 5 subprocuradores gerais enviaram representação ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pedindo investigação do presidente por declarações que põem em xeque a eleição de 2022. Eles apontam tentativa de supressão das regras democráticas. E também aqui entre os destaques na capa do jornal Globo: para cortar IR, 20 mil empresas perdem subsídio. Acordo do governo com o relator da reforma tributária, deputado Celso Sabino, propõe corte de subsídios que vai atingir 20 mil companhias para reduzir a alíquota do imposto de renda de todas as empresas em 12,5 pontos percentuais em 2 anos, de 25% para 12,5%. 7h12. Jornal da Cidade. Só o que importa. Do Rio de Janeiro, a gente vai agora aos jornais de outras partes do país. Agora na capital federal, o Correio Brasiliense traz uma entrevista aqui com o governador de São Paulo, o João Dória, que diz o seguinte: nem horror, nem terror, diz Dória sobre Bolsonaro e Lula em 2022. Desde a ditadura militar instaurada pelo golpe de 64, segundo o governador de São Paulo, o Brasil não era alvo de ameaças tão constantes à democracia como o atual governo. Câmara muda a reforma do imposto de renda e barra super salários. Em ação coordenada, deputados fizeram 2 importantes movimentos que vão ter impacto na economia do país e nos cofres públicos nos próximos anos. Eles aprovaram um projeto que impõe travas aos penduricalhos que permitem que senadores dos 3 poderes, civis e militares, recebam mais que o teto salarial do funcionalismo. Depois a gente vai explicar um pouco sobre isso para o pessoal entender o que está acontecendo na prática. Bolsonaro sanciona projeto que abre caminho à privatização da Eletrobras. Vacinação do Distrito Federal é reforçada com lote extra de 250 mil doses. Taxa de transmissão é a menor desde novembro. Segundo o estudo do Imperial College, mostra que o contágio no Brasil caiu para 0,88, quando 100 pessoas podiam infectar 88 com o coronavírus. Aqui a queda, segundo eles, é alcançada por conta da vacinação. Ação da Polícia Federal irrita a CPI da Covid. Para senadores, a investigação da Polícia Federal no caso da Covaxin
trava trabalhos do Legislativo. Distrito Federal libera público nos estádios e encaminha jogo do Flamengo no Mané Garrincha. É exatamente isso que está hoje na capa do Correio Brasiliense. Agora são 7h14 em Manaus. Vamos conferir os destaques do Jornal Extra, que traz como manchete principal: hora de aproveitar. Feirão da Serasa dá desconto de até 99% em dívidas. Evento é oportunidade para limpar nome com empresas. Por meio da internet você pode acessar o site da Serasa. Aqui entre os destaques na capa do Jornal Extra: guarda é preso por matar 3 após discussão. O guarda municipal Fábio Damon Fragoso da Silva, de 46 anos, não gostou de uma brincadeira entre amigos em um bar de Vigário Geral e atirou no grupo. 3 pessoas morreram e outras 3 ficaram feridas. Flusão brilha na Liberta com gols de Nenê. Quem aqui? Egídio. Tricolor faz 2-0 sobre o Cerro Porteño, no Paraguai, e fica perto das quartas de final. E também aqui entre os destaques na capa do Jornal Extra: um incômodo soluço que não dá sossego. Há mais de 10 dias, acompanhando Bolsonaro, o desconforto pode ter diferentes razões. Entre elas estão estresse, ansiedade e alteração no sistema nervoso central. E também INSS anuncia novas regras para benefício. Análise do BPC/LOAS para idosos de baixa renda e deficientes será feita de forma remota. Álvaro. Então, vamos agora falar do jornal A Crítica do Estado do Amazonas, que traz as seguintes manchetes. Mãe é indiciada por torturar filho de 3 anos. E também Justiça Federal afasta prefeito e secretários. Cúpula da Prefeitura de Tabatinga foi afastada por 3 meses após operação da Polícia Federal no município que fica ali na fronteira do Brasil com a Colômbia. Temos ainda aqui, entenda o caldeirão cubano, protestos históricos embalados pelo embargo dos Estados Unidos e por medidas internas surpreenderam o governo. Jogo de ida das oitavas, Liberta, partida contra Defensa e Justiça, ocorre hoje às 20h30, e tem aquela polêmica, né, da cartomante que disse que se o Gabigol fosse no avião, na volta o avião ia cair. Brasil, adesão à vacinação chega a 94%. Tem também tentativa de resgate, a bola acaba em morte. A gente vai falar daqui a pouco sobre esse caso que ontem acompanhamos, o Imediato acompanhou aí na íntegra, né? Tudo ao vivo. Meio Ambiente, ministro vem escondido ao Amazonas. Agenda não divulgada por órgãos oficiais inclui ida a Novairão para tratar do Parque do Jaú. Esses foram os destaques do Jornal A Crítica de hoje. O tempo hoje. A previsão do tempo, segundo o Climatempo, é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. Ainda de acordo com o Instituto, é possível que tenha chuva na noite de hoje, mínima de 23 graus e máxima de 31 graus. Hoje a cota do Rio Negro é de 29 metros e 65 centímetros. Então, nas últimas 24 horas, o Rio Negro desceu 2 centímetros. Até agora, o rio desceu 37 centímetros. Trânsito. Vamos agora, então, direto com Edila Chaves, trazer as informações do trânsito na cidade de Manaus. Muito bom dia, Edila. Como é que está a nossa quarta-feira, não é isso? Quarta-feira na nossa cidade de Manaus. Bom dia, Álvaro. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos que acompanham o site Imediato. Aí o Álvaro, né, parece que ainda não está sincronizado ainda com
o dia da semana, né? Também a gente é direto trabalhando, né? Você como uma direto boa, você como uma boa jornalista percebe os detalhes, né, Edila? Bom, Jeff, olha, nesse momento a nossa equipe, infelizmente, seguindo para um segundo caso de acidente de trânsito. É isso mesmo, gente. Atenção, motociclistas, pelo amor de Deus. Vamos ter uma atenção redobrada. Carro, ônibus sem proteção. Já você em uma moto não tem. Então, por favor, muita atenção. Infelizmente, o caso de um jovem de apenas 20 anos, Fabrício, é o único nome que nós conseguimos até o presente momento. Esse acidente aconteceu por volta das 5 horas desta manhã, na Avenida do Contorno, no bairro Armando Mendes. O que a gente conseguiu ao chegar agora no local, o corpo já teria sido removido. Nós falamos com o primo, né, do Fabrício, onde ele sempre disse ao Fabrício para ter muita atenção. Parece-me que a moto ele teria conseguido recentemente e durante esta manhã, ele ao passar na Avenida do Contorno para deixar a namorada mais à frente, acabou sendo ali impactado por um ônibus. O ônibus acabou batendo a moto. Agora não se sabe ainda a questão, né, de quem teria razão ou não. O que vale é que, infelizmente, uma vida foi perdida. Apenas um jovem de 20 anos. E agora estamos seguindo para um outro acidente de trânsito. Não tenho maiores detalhes, se seria carro, moto. Estamos chegando ao local, que seria no bairro Jorge Teixeira. Então, gente, atenção no trânsito. No momento, nós estamos passando pela Avenida Altaz Mirim. Olha, sentido bairro centro, gente, tá um pouquinho complicado o trânsito. Agora o sentido centro, bairro, tá dando para fluir. A verdade é essa, tá até mesmo no GPS, tá dando uma distância, mas um tempo médio aí. Outra atenção que nós chamamos do trânsito, Álvaro, é a respeito dos famosos amarelinhos, né? Esses testemunhas do trânsito quanto a isso. Atenção, você motorista do amarelinho, como que mudar esse pensamento que as pessoas têm a respeito de vocês, né? São pais de família, estão ali trabalhando, mas dirigir é atenção total. A Avenida Constantino Nery, nesse momento, está fluindo o trânsito, já na Torquato Tapajós, nós passamos por lá também, sentido bairro centro, um pouquinho lento o trânsito, mas dando para fluir. Essas são as informações que nós temos de trânsito da cidade. A qualquer momento nós entraremos em live a respeito deste acidente, onde estamos indo apurar no bairro Valparaíso. Muito obrigado, Edila. Obrigado pelas informações. Daqui a pouco a Edila traz o desenrolar do caso de ontem e anteontem, né, à noite, no qual 2 jovens acabaram morrendo ao tentarem resgatar uma bola no Igarapé, ali no São Jorge, entre São Jorge e início da Compensa, enfim. Ontem nós narramos esse fato aqui e ontem à noite o segundo corpo foi resgatado. A Edila vai trazer informações disso aí também para conversar conosco. E há informação, Álvaro, que eles foram desafiados a recuperar a bola por R$50 no Igarapé. Aí, 7h23. Trânsito. Vamos agora falar da Covid-19. O Brasil registrou 1.613 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando nesta terça-feira 535.924 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 1.273, o menor registro desde o dia 1º de março. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 19% e, mais uma vez, aponta tendência de queda. Pois é, o Amazonas registrou mais 11 mortes por Covid nesta terça-feira, sendo 2 ocorridas nas últimas 24 horas e 9 confirmadas após investigação. O total de vidas perdidas subiu para 13.398. Nessa terça também foram registrados 578 novos casos da Covid-19, totalizando 408.615 casos confirmados da doença no estado.
Os dados constam no boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde. O Amazonas encontra-se na fase laranja, que representa risco moderado para a transmissão da Covid-19. O total de vacinas aplicadas no Brasil, somando a primeira dose, a segunda dose e a dose única, equivale a 116.870.539 doses desde o começo da vacinação no mês de janeiro. A população brasileira que tomou as 2 doses ou a dose única de vacinas contra a Covid-19 está em 14,85%. São 31.450.778 pessoas completamente imunizadas. A vacinação da primeira dose deve voltar a ser aplicada amanhã aqui na capital. Atenção, hein? Amanhã deve ser retomada a vacinação da primeira dose. Por enquanto, apenas a segunda dose está sendo aplicada de acordo com o calendário que você recebe ao tomar a primeira dose. De acordo com o vacinômetro da Prefeitura de Manaus, 26% da população da capital amazonense já está imunizada com as 2 doses ou com a dose única. A Fundação de Vigilância em Saúde emitiu uma nota informando que, desde ontem, está com instabilidade no sistema de informação utilizado para a atualização dos dados consolidados de vacinação diário. Por isso, a gente não tem como informar hoje a evolução da vacinação no estado do Amazonas. Jornal da Cidade. Atenção, estudante e vestibulandos. O prazo para inscrição no Enem 2021 encerra hoje, às 23 horas e 59 minutos. Então, se você pretende participar do vestibular, é bom correr. A taxa de inscrição é de R$ 85,00 e o pagamento deve ser feito por aqueles que não estão isentos por meio de guia de recolhimento da União. Os resultados finais das solicitações de isenção foram divulgados pelo INEP. No dia 25 de junho, inscrições podem ser feitas no site enem.inep.gov.br. O prefeito Davi Almeida e o vice-prefeito e secretário municipal de infraestrutura, Marcos Rota, vão acompanhar na manhã desta quarta-feira o início de mais um mutirão de infraestrutura e limpeza urbana em Manaus. Dessa vez, a ação será na comunidade São João, no quilômetro 4 da BR-174, rodovia que liga Manaus a Boa Vista. A iniciativa contará com a participação das secretarias municipais de infraestrutura e de limpeza urbana, além das concessionárias dos serviços de abastecimento de energia e água da capital, e pretende atuar na recuperação das ruas da comunidade com ações de limpeza, melhorias no fornecimento de água, luz e iluminação pública. A Caixa Econômica Federal começa a pagar a 4ª parcela do auxílio emergencial. Atenção, você que recebe o auxílio emergencial na próxima segunda-feira, dia 19 de julho. Então, é o início da 4ª parcela, do pagamento dessa 4ª parcela para os beneficiários do Bolsa Família. Os valores variam de R$ 150 a R$ 375, dependendo da família. Para os demais trabalhadores que têm direito, os pagamentos começam apenas no dia 23 de julho. Nesse caso, o dinheiro primeiro fica disponível para compras, pagamentos e transferências por meio de conta digital no aplicativo Caixa Tem. Só depois de um tempo é liberado para saques. Jornal da Cidade. A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira a Operação Maguta para investigar fatos relacionados a possíveis práticas de crimes como pertencimento à organização criminosa, fraude à licitação, desvio de recurso público, peculato, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. A ação da Polícia Federal visa cumprir mandados judiciais expedidos pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, sendo 18
18 mandados de busca e apreensão, além de cumprimento de 12 medidas cautelares de afastamento de cargos públicos por 90 dias, bem como impedimento de frequentar repartições públicas em Manaus, Tabatinga e Benjamin Constant. Segundo as investigações, o prefeito de Tabatinga, Saul Bemergui, secretários municipais, funcionários do alto escalão, realizaram licitações fraudulentas com um grupo de empresários locais, com o objetivo de simular a lisura na formalização do procedimento licitatório para a construção de escolas e creches municipais. Há indícios de que Saul escolhia as empresas vencedoras previamente à licitação e, após receber valores do Fundeb, montava o procedimento licitatório para a realização de obras municipais já inauguradas. Ao final, pagava os empresários envolvidos nas fraudes, os quais posteriormente se apropriavam dos valores repassados e devolviam parte do lucro. Pois é, os indiciados vão responder na medida de suas responsabilidades pelo crime de fraude à licitação, corrupção passiva, ativa, peculato, entre outros crimes que a pena, que eles poderão cumprir pode chegar até 44 anos de reclusão. O nome da operação é uma alusão à maior comunidade de indígenas da região amazônica do Alto Solimões, diretamente prejudicada pelos atos criminosos apurados na operação. Então, Álvaro, o prefeito do município está afastado do cargo de chefe do Executivo Municipal por 3 meses. Está aqui, 90 dias. É Saul Bemergui. E na noite de ontem, depois de mais de 24 horas de buscas, os bombeiros encontraram o corpo do segundo jovem que estava desaparecido no Igarapé da Compensa. Pois é, quem vai falar sobre esse caso agora, como a gente já havia antecipado, é a repórter Edila Chaves. Polícia. Edila, muito bom dia, de volta aqui conosco, trazendo agora sim as informações da noite e madrugada de polícia. Bom dia, Álvaro. Olha, tá dando para ouvir direitinho? Agora sim. Tá? E nós estamos agora, nesse momento, aqui no bairro Jorge Teixeira, né? Que algumas pessoas falaram que era Valparaíso, mas na verdade é no bairro Jorge Teixeira, onde aconteceu um acidente na rua Cigana, né? Segundo informações, a vítima estaria na garupa de uma moto, porque nós estamos no local aqui, Álvaro, e eu estou apurando justamente Perfeito. Com você. É isso que eu ia explicar para as pessoas, né? Que você está nesse momento chegando ao local, apurando as primeiras informações dessa ocorrência. Bom, acabamos agora de confirmar realmente. O fato é o seguinte, a pessoa, o Wellerson da Silva, ele estaria na garupa de uma moto, onde ao passar pela rua Cigana, aqui no bairro Jorge Teixeira, ele teria tido um AVC por conta de uma overdose e ali então caído da moto e no momento que caiu, bateu com a cabeça, né? É uma situação onde a nossa equipe está chegando ao local, acabamos de obter essa informação por populares, né, que ao verem a equipe de imediato estão trazendo essa informação para a gente, viu? Então, durante esta manhã já temos 2 casos. O primeiro caso seria também levado em consideração afirmativa a questão do acidente de trânsito, onde seria o Fabiano, e agora essa questão onde não seria, na verdade, um acidente de trânsito, né? Ele teria tido uma overdose ainda na garupa da moto e acabou caindo e ali batendo com a cabeça, onde ocasionou mais um impacto e realmente foi óbvio. A equipe do IML já fez a retirada do corpo, apesar de não estarem no local, mas o corpo já estaria dentro do carro do Instituto Médico Legal. E o delegado presente, daqui a pouco vou tentar conversar com o delegado para trazer mais detalhes neste caso, onde você vai poder acompanhar sim no site imediato. E agora, Álvaro, falando sobre, infelizmente, essa fatalidade ocorrida anteontem, né? Por volta das 17h50, onde Moisés Alves Araújo e Edmundo Alencar da Silva Neto, ambos de 17 anos, amigos,
sonhadores, eles teriam um sonho de ser jogadores de futebol renomados, jogadores de futebol realmente ali que fossem reconhecidos, mas ao obterem permissão para fazer treinamento dentro do Centro de Convivência da Família, a bola teria caído dentro do igarapé. E ali, então, ao tentar fazer a busca, a retirada dessa bola do meio líquido, eles pularam e, ao que se sabe, possivelmente o Moisés teria tido, então, uma cãibra, né? Ele estaria de corpo quente e, ao pular ali na água, acabou tendo aquele choque térmico, tendo então essa questão da cãibra e começando a se afogar. Foi quando o Neto, que já estaria com a bola em mãos, durante o vídeo que foi feito, né, parece que o Neto ainda tentou de passar essa bola para o Moisés, mas a bola acabou indo para o outro lado. E quando se aproximou de Moisés, acabaram os dois afundando. O corpo de Moisés ainda teria sido encontrado durante a madrugada do dia fatídico e o corpo de Edmundo foi encontrado durante a noite de ontem. A nossa equipe esteve presente o dia todo, juntamente com a equipe do Corpo de Bombeiros, para mostrar para vocês como estaria o movimento no local. O corpo acabou por boiar aproximadamente por volta das 9 horas da noite, momento em que até mesmo a equipe do Corpo de Bombeiros fez a retirada do meio líquido, né? Mas lembrando que o corpo acabou realmente por boiar. Foram feitos ali vários meios para tentar encontrar este corpo, só que infelizmente não tendo êxito, né? Fizeram ali uso do espinhel, inclusive o próprio capitão do Corpo de Bombeiros falou com a nossa equipe, explicando detalhadamente este trabalho. A nossa equipe agora vai tentar levar para vocês informações onde os corpos, né, segundo informações, Moisés já estaria sendo velado, mas o Edmundo ainda estaria por ter seu corpo liberado no Instituto Médico Legal. Edila, agora uma dúvida, antes da gente ir para outro assunto, uma dúvida. Desde ontem eu observo, vocês falam meio líquido, é porque não é igarapé, é água aí? Como é que é? Por que usam esse termo? Ou é um termo técnico? Desculpa, Álvaro, eu não entendi muito o seu questionamento. Desde ontem eu ouço vocês falando em meio líquido, né? O corpo estava no meio líquido. Ele não estava no igarapé, na água? Ou não é considerado água aí? Como é que é? Ou isso é só um termo técnico? É só uma curiosidade, porque desde ontem eu ouço esse termo e eu queria entender. É assim, Álvaro, quando a gente coloca o meio líquido, realmente é uma variante, né? Ou seja, é uma determinação para onde estaria o corpo. Agora, o igarapé tem águas limpas e águas sujas. Certo. E no caso ali, a água era totalmente poluída, não teria a menor condição do Corpo de Bombeiros ir até o local, né? Ou seja, mergulhar conforme estariam pedindo. Inclusive, houve até uma questão de uma certa turbulência ali, juntamente com alguns conhecidos, né, da família, que eles exigiam que o Corpo de Bombeiros, que a equipe do Corpo de Bombeiros mergulhasse. Mas a água não tinha a menor condição mesmo de receber uma pessoa assim, tanto que o próprio capitão do Corpo de Bombeiros, no momento que ele falou com a nossa equipe, ele chegou a informar a respeito das vestimentas, né, que eles perguntavam, mas não tem roupa para entrar? Exatamente, tem, mas até essas roupas, ela não cobre o rosto. Entendi. Então, aqueles que entram acabam ficando com a cabeça do lado de fora e conseguem respirar. E já a equipe do Corpo de Bombeiros não teria que fazer isso, né? Eles teriam que literalmente mergulhar. E a água era bastante escura, além de suja mesmo. Tá certo. Edila, antes da gente... Tu quer perguntar mais uma coisa? Sim, se foi confirmada essa informação que eles foram desafiados por R$50 para pegar essa bola? Tiago, a nossa equipe realmente não teve essa confirmação, ok? Isso seria um burburinho que estariam trazendo, até mesmo houve até acusações para aqueles que estavam filmando, né? Porque quem está filmando também é uma pessoa ruim. Não é isso, gente. Dá para perceber durante a filmagem. Aqueles que estariam fazendo essa filmagem estariam apenas, eram molecotes, né? Eram crianças, então estariam ali apenas bagunçando com eles por terem pulado na água, mas ao perceberem a gravidade do caso, eles
param, dá para perceber isso. E essa questão aí a respeito de valor, de desafio, isso não foi confirmado para a nossa equipe em nenhum momento. Foi levantada sim essa hipótese por várias pessoas, inclusive algumas chegaram a afirmar, mas mediante o que apuramos junto às famílias que tivemos contato, eles não quiseram gravar, mas comentaram conosco, não teria tido essa confirmação até de desafio, viu, gente? Então não temos como afirmar algo, e eles até falam, olha, se aconteceu, estão caladinhos, e se não aconteceu, somente os dois irão levar isso à frente, porque os demais não nos trazem detalhes a respeito disso. Certo, então, Edila. o que se percebe mesmo seria esse caso. E outra, os dois que acabaram indo a óbito, né, teríamos também a questão de um terceiro, onde esse terceiro, ao ver os amigos ali se afogando, teria pulado também, mas acabou ali ingerindo água poluída, onde ainda estaria, né, além de internado, ele estaria entubado. Então, na verdade, são 3, né, porque o outro quis ajudar e acabou tendo esse problema. Nossa, é intoxicação pura, né? Por isso que é chamado de meio líquido. Edila, obrigado por essas informações, mas agora eu queria trazer aqui na nossa coluna de polícia o caso, né, chocante dessa digital influencer, que para mim não tem influência nenhuma, né, mas é tida como digital influencer, que está sendo indiciada por torturar o próprio filho. Uma criança de 3 anos de idade. As imagens são chocantes, a gente teve o cuidado, obviamente, a gente não vai dizer o nome dela aqui, nem, obviamente, da criança, muito menos infelizmente, a gente não pode mostrar nem o rosto dela, né, e muito menos, obviamente, o rosto da criança. Mas dá pra gente ver o vídeo agora. Depois eu queria que você me dissesse o que aconteceu nesse caso nas últimas horas. Eu pedi para a produção aqui, então, rodar o vídeo rapidamente, as imagens, na verdade, né, desse caso, porque ele chocou realmente toda a sociedade, né, com a atitude dessa mãe. Vamos ver. Tu vai ver, quando é que tu vai ver aquele corno do fuleiro do teu pai? Que ele é um fuleiro. Tu vai ver. Criança aterrorizada, né? E se tu vai apanhar, se tu perguntar por esse fuleiro. Aterrei ao corpo do teu pai. E o teu pai pra dar pra puta ele tem. Mas ele não tem, não. Eu já te falei. Meu Deus, né? É algo surreal, né? A mãe, pelo que eu entendi, Edila, e aí você pode agora, nos detalhe. atualizar, né, Edila? O que eu entendi, ela estava querendo punir o ex-marido, o namorado, sei lá o quê, sacrificando ali na criança, né? Punindo a criança pela raiva que ela estava do homem, né? Do marido dela, sei lá o quê. Exatamente, Álvaro. E outra coisa, viu? Ela chega, sim, a afirmar para a polícia, né, que ela teria cometido essas agressões, mas que seriam em momentos de raiva. Agora, o que chama atenção é que essa agressão, gente, ela não foi apenas em um dia, não, viu? Para você ter uma ideia, segundo o que foi apurado pela DEPCA, né, os vídeos, esses 2 vídeos, né, porque tem mais, mas esses 2 vídeos em si, um teria sido gravado há cerca de 1 mês e o outro recente teria sido na semana passada. Aí, por conta de já terem passado desse tempo, né, apesar disso tudo, mas aí ela não foi caracterizada como flagrante, ela foi apenas indiciada e liberada. Ela admitiu realmente a agressão e disse que foi um momento de leseira, né, que aquilo teria sido para se vingar do pai, mas que esses episódios teriam acontecido após ela ter tido uma briga por telefone com o pai da criança. Então, por conta disso, ela teria acabado por fazer isso. Na época, ela estava em São Paulo e onde mora atualmente o pai da criança. Olha, primeiro entender que o crime é diferente da leseira. O que ela estava cometendo ali era um crime, né? Além de tudo, é uma violência psicológica com a criança que tem no pai e principalmente na mãe, que é quem gera a criança, tem na mãe o principal alicerce das suas emoções, né? Uma criança na idade desse garoto, ele enxerga na mãe, muito provavelmente, a principal pessoa que tem que dar segurança a ele.
né, que dá aquele sentimento de segurança. Então, assim, é lamentável e eu diria é absurdo, né, que uma mãe se disponha a fazer isso. Não quer cuidar da criança, tem vários mecanismos de proteção, tem familiares que se dispõem, e ainda que não existam familiares, tem toda uma rede de proteção à infância. É só você chegar lá e entregar a criança, para a criança ter uma vida saudável e não viver, né? Imagina, você falou um mês, sabe Deus quanto tempo essa criança já não estava sofrendo esse tipo de agressão. A gente só viu 2 vídeos. E outra coisa, né, tem essa questão aí da tortura psicológica, e a criança, né, por medida cautelar, ela foi conduzida para um abrigo, né, um abrigo institucional, ou seja, a criança acaba por ficar distante de seus familiares e passando por um momento muito difícil. E detalhe, né, são 3 anos de idade apenas que a criança tem, e durante a transmissão aí, a gente percebe que ele mexe a cabeça, né, em termos de negação, né, pedindo para ela não bater. Tipo assim, para de falar, praticamente isso, né. É triste, é aterrorizante, mas infelizmente tem pessoas que acabam por esquecer que estão ali tratando com crianças e deixando aflorescer aquele monstro dentro de si. Olha, ela foi indiciada, né, por tortura, é o mínimo, né? É o mínimo que ela tem que responder, é a tortura que ela estava gerando essa criança. Teve o filho retirado. Eu entendo que a justiça vai, obviamente, no seu devido processo legal, retirar a guarda dela. Ela não tem condições de ter a guarda dessa criança, óbvio, está claro isso, né? Ainda que ela diga que foram momentos, mas assim, nada garante a segurança. E pela lei brasileira, a integridade e a saúde mental e física da criança é prioridade sob qualquer circunstância. Então, eu entendo que a rede de proteção, com absoluta certeza, vai atuar no sentido de tirar dessa mãe, que eu não entendo que seja mãe, a não ser uma geradora dessa criança, né, o poder que ela teria de ter essa criança sob a sua tutela. E está claro que ela fazia questão de gravar os vídeos e enviar para o pai da criança, porque ela tinha uma relação conflituosa com esse homem. Viviam brigando. Inclusive, ela esteve em São Paulo, né, e retornou. Foi tentar reatar. E após ela ter tido conhecimento do caos que teria ocasionado, né, após esses vídeos vazarem na internet, ela tentou ainda, né, teria feito ameaças de tentar cometer suicídio, levando junto consigo a criança, né? Outro ponto onde coloca-se ali a questão da insanidade da pessoa, e também indica o que essa criança está comendo. Exatamente. Muito triste. Bom, e aí a gente só espera realmente que a rede de proteção possa dar toda a atenção, né, para essa criança e outras, né, que infelizmente sofrem aí e que não chegam à luz da comunicação, né, dos meios de comunicação, que sofrem dentro de casa, e que essa rede de proteção possa dar o conforto para essa criança necessário para que ela supere esse trauma e isso que ela está vivendo hoje. Bom, são 7h47. Obrigado, Edila Chaves, pelas informações. Polícia. O presidente da CPI da pandemia, senador Omar Aziz, voltou aos holofotes nessa terça-feira durante reunião da comissão. Aziz disse achar inexplicável o fato de Emanuela Medrades, diretora da Precisa Medicamentos, ter dito que prestou depoimento um dia antes à Polícia Federal, como já ocorrera com o proprietário da Precisa Medicamentos, Francisco Maximiano. Pois segundo o senador, os depoentes estão se amparando no fato de estarem na condição de investigados pela Polícia Federal para conseguir decisões no judiciário e permanecer em silêncio na CPI. Essa declaração desagradou a instituição, que se manifestou por meio de nota e afirmou que trabalha de forma isenta e imparcial na investigação do processo de compras de vacina da Covaxin pelo Ministério da Saúde. A gente vai discutir sobre isso agora com o Bruno Mazieri na coluna O Poder. Opoder.com, com Bruno Mazieri. Bruno Mazieri,
Bom dia. Bom dia, Álvaro. Bom dia, Thiago. Bom Bom dia dia a você que nos acompanha nessa quarta-feira. Bom, Bruno, se eu entendi bem, agora a CPI está incomodada que a Polícia Federal esteja conduzindo o inquérito do caso da Covaxin, é isso? É isso mesmo, Álvaro. Na verdade, o que o senador Omar Aziz deixou claro ontem é que ele se incomoda no fato de os investigados prestarem esclarecimentos e depoimentos à Polícia Federal antes do que o Senado, né? Então, isso foi o responsável aí por causar essa declaração que gerou essa nota da Polícia Federal no final da noite no início da noite de ontem, desta terça-feira. Então, mais uma vez, o senador Omar Aziz aponta sua metralhadora e sai distribuindo tiro aí para todo mundo, e dessa vez o alvo foi a Polícia Federal por estar conduzindo o inquérito e por receber as informações e declarações dos depoentes da CPI antes do que a própria CPI. O que eu entendi, aí vamos falar aqui do ponto de vista mais do dia a dia, do técnico desse processo, né? O que os depoentes preferiram é fazer esse depoimento direto à polícia e, obviamente, esse documento do depoimento ser entregue à CPI, né? Imagino que eles não queiram ter o desgaste de ter ali, ficar na frente da câmera para ficar falando, né, as informações que são perguntadas. E isso, obviamente, tira do palanque da CPI, né, essa arma que eles teriam, que é usar esses depoimentos, como a gente já viu em outros depoimentos, para acharcar os depoentes, né, intimidar, etc., o que faz com que eles, em parte da população, acabem ganhando uma certa notoriedade, né, por serem ali, por estarem ali atuando de uma certa forma como paladinos e tal, e etc. E aí, obviamente, esse é o ponto político da coisa. O ponto técnico, e isso a gente precisa deixar muito claro, quem tem que investigar crimes realmente são as polícias, né? Civil, militar, e a militar não investiga, mas a civil e a federal, né? Então, é inerente à Polícia Federal realizar esses procedimentos. Qual é o mal, né, que a Polícia Federal estaria fazendo em conduzir uma investigação que vai resultar, de fato, num inquérito policial que poderá ou não ser oferecido na justiça como um processo judicial, né? Quer dizer, eu não vejo prejuízo algum, a não ser esse prejuízo político, entendeu, Bruno? De tirar da mão da CPI esse poder de colocar as pessoas ali para falar. Fora isso, eu acho que o que incomodou a polícia foi essa sugestão, né? Ele não disse isso claramente, mas sugeriu que essa atitude da polícia seria uma forma de tirar, digamos assim, de proteger esses depoentes, né? O que seria muito grave, né? Se o senador estivesse afirmando isso, como não o fez, tanto é que gerou a nota, mas ele chegou a sugerir isso na sua declaração e, obviamente, a Polícia Federal de pronto deu ali a sua contribuição, dizendo que, peraí, a gente trabalha de forma isenta, né? Inclusive, na nota da Polícia Federal, ele aborda 4 tópicos. No segundo tópico, a Polícia Federal diz o seguinte, que a produção de provas, sobretudo a oitiva de pessoas que possam contribuir para a elucidação dos fatos, não está atrelada a outras investigações em andamento sobre o caso. Exatamente. Ou seja, a questão desses depoimentos, de ouvir essas pessoas para contribuir para a elucidação desses fatos, não está atrelada a outros tipos de investigação em andamento sobre o caso. Ou seja, então não havia necessidade do senador dar essa declaração a respeito desse assunto, já que deve ser de conhecimento dele que isso deva ocorrer dentro do sistema dos métodos e estratégias da própria Polícia Federal. E aí é importante a gente também deixar muito claro, né, que o depoimento deles à Polícia Federal é uma coisa, né, é um direito deles irem lá e falar. Quando o cidadão se pede na justiça o direito de não falar na CPI, no meu entendimento, ele está exercendo um direito democrático. Eu acho que está, inclusive, na Constituição. Ninguém é obrigado a ficar produzindo provas contra si, tem alguma coisa nesse sentido na lei, né? Ainda que eu acho que quem não deve não teme, né? Quer dizer, se você fala na Polícia Federal, eu não vejo problema de você falar ali na CPI. A não ser essa questão, né, Bruno, de você ter uma exposição desnecessária, né? Tem várias investigações, eu cito aqui, por exemplo, estava conversando agora há pouco mesmo com o Gonçalves, o caso do Alejandro,
né? Ele está correndo em sigilo agora, né? Foi levantado o sigilo desse processo. Né? Voltou o sigilo desse processo. Ninguém mais tem acesso a essas informações desse processo. É legal, né? Agora, a discussão aqui é a seguinte: por que o sigilo de um processo que, enfim, com a notoriedade que tem? Por que a população não pode acompanhar isso abertamente, né? Então, assim, tem essas questões também que a gente precisa avaliar, né? Então, eu acho que é exatamente nesse sentido que a atitude, né, das pessoas em não falarem é, na verdade, de preservar as informações do processo. Eu sou contra, veja, não acho ilegal, mas sou contra a esse tipo de atitude, deixando muito claro, né? Eu acho que quem fala diante de um delegado não tem o porquê de não falar numa qualquer outra investigação. Se ele não teme, se ele não fez nada de errado, ele vai falar as mesmas coisas aqui e aqui, né? Não vejo problema. E, Álvaro, ainda no que diz respeito à CPI da pandemia, ontem foi ouvida, né, a depoente Emanuele Medrades, que ela é diretora da Precisa Medicamentos, e vai ser retomado o depoimento dela hoje com a reconvocação, na verdade, do dono do laboratório também. E, assim, de todos os depoimentos que eu acompanhei ao longo dessa CPI toda, sem dúvida o da Emanuela, assim, foi o que mais demonstrou exaustão, tanto que ela verbalizou isso e pediu para ser reconvocada na manhã desta quarta-feira. Então, assim, é um processo exaustivo. Foi renovado, também, né? Foi renovado por mais 90 dias, né? Foi renovado por mais 90 dias. E teve questão também de até que ponto ela poderia se manter em silêncio, né? E aí o ministro Fux detalhou como funcionaria o silêncio dela e tudo mais. Então, hoje a gente tem a continuidade aí desse interrogatório junto a Emanuela Medrades, que é a diretora da Precisa Medicamentos, e com a reconvocação do dono do laboratório também. Eu acho que todo mundo tinha que falar, acabar com esse negócio, né? Se houve alguma coisa, tem que ser punido, né? E o Brasil tem que andar para frente, né? Quem tiver que ser punido tem que ser punido e vamos para frente, né? Acabar com esse negócio de ficar usando o direito ao silêncio para travar as coisas. Deixa a coisa fluir, vamos falar, vamos dizer o que tem que dizer lá, entendeu? E seguir em frente, né? O que acontece, Bruno, na verdade, assim, um processo que vai ficando cada vez mais obscuro, né? Esse caso da Covaxin, principalmente, né? Isso fica muito claro para mim, né? Que desde o início, desde que isso veio à tona, né? Tá tudo meio obscuro e o governo, eu acho que tem o dever, né? É o dever de esclarecer todos esses pontos, né? Mostrar transparência nisso, né, para que a gente não tenha dúvidas do que de fato aconteceu no caso da Covaxin. O que me causa estranhamento é justamente isso que a gente está falando aqui. Está tudo muito obscuro e acredito eu que é preciso revelar a verdade, né? Então, isso. Aquilo que você sempre fala, quem não deve não teme. Então, se eu tenho plena consciência da forma que eu agi foi a forma correta, foi a forma ilesa, eu não tenho por que mentir ou tentar esconder ou me calar diante de qualquer coisa. Então, a gente aguarda aí o desdobramento disso, inclusive com possíveis respostas do governo federal, que até agora também não se manifestou sobre o assunto, né? Bom, vamos ver. Eu acho que é importante a Polícia Federal também conduzir essa investigação, né? Tem esse ponto da questão política, né? Que os senadores, obviamente, têm interesse em fazer da CPI um palanque, isso já é fato, né? Mas os depoentes, eles de fato têm alguns direitos, né? Você não é obrigado a uma série de coisas nesse país, mas, assim, como cidadão, como alguém que está olhando isso atentamente, eu entendo que todo mundo que for convocado ali, falamos inclusive da época dos governadores, né? Então, acho que todos tinham que ir, tinham que falar, enfim, para resolver essa questão e a gente poder ir para frente, de fato, nessa questão. Bom, e agora, ontem, né, Bruno, mudando um pouco de assunto, ontem parece que teve uma operação lá na fronteira, né? A gente falou mais cedo sobre isso. Em Tabatinga, município de fronteira com a Colômbia, e afastaram simplesmente a cúpula inteira do município, né? Isso, Álvaro. O prefeito foi afastado, o Saul Bemergui, que é do MDB, foi afastado, secretários e funcionários do alto escalão da prefeitura também foram afastados
diante dessa operação, que ela foi batizada de Maguta e foi deflagrada aí pela Polícia Federal com o Ministério Público Federal. Olha, é basicamente, só para o pessoal entender, acho que a gente já falou sobre isso e poder ir para outra pauta, até por conta do nosso horário, eles direcionavam as licitações federais, né, de verbas de Fundeb, etc., para algumas empresas. E pelo que eu entendi, as obras de fato já estavam até prontas, né? E eles faziam... Tinham obras prontas. Eles faziam uma série de pagamentos como se estivessem construindo novamente aquelas obras já entregues. É basicamente isso. Bom, e ontem a Justiça do Amazonas, Bruno, considerou inconsistente e negou, nesta terça-feira, o pedido realizado pelo delegado João Tayá, do PT, que pedia que a Prefeitura de Manaus não apoiasse a realização da motociata que o presidente da República está fazendo em todo o Brasil, Jair Bolsonaro, que está marcada aqui para o Amazonas para o próximo sábado, dia 17, na capital amazonense, né? Como é que foi essa decisão, o fundamento dessa decisão, Bruno? O magistrado Rony Frank Torres Stone, né, que é da primeira fase da Fazenda Pública, disse que o pedido era completamente vazio, porque extrapolava o excessivo. O objetivo do pedido, né, do delegado, era apenas impedir que o município atuasse com apoio ao evento, mas no que diz respeito à questão de trânsito, de mudança de rota, e não a prestação de qualquer tipo de serviço que pudesse vir a dar um suporte maior ao evento que vai ser aí encabeçado pelo presidente Jair Bolsonaro. Diante disso, o magistrado decidiu não aceitar aí o pedido do delegado João Vitor Tayá para impedir, né, que o município exercesse a sua função de comandar trânsito, de fazer desvio de rota e outras ações que já são muito costumeiras quando existe uma marcha para Jesus ou algum evento grande, como é o caso da motociata. O delegado queria o quê? Que fosse feito um evento desse, imagino eu que vai dar bastante gente, né? Como são esses movimentos do Bolsonaro no Brasil inteiro. Ele achava o quê? Que não ia ter que ter o apoio do órgão de trânsito, não tinha que ter apoio de ninguém, enfim, chegasse aqui e fizesse, mas não tivesse nada. Meio que absurdo, realmente, esse tipo de pedido, né? Eu acho que... E, Álvaro, o juiz falou ainda que o tom da matéria, né, do delegado era da seara da Justiça Eleitoral e que, por isso, era irrelevante para o manejo de presenteação pública, né, de presenteação popular, ou seja, já saía da esfera do que se era proposto para ir para uma esfera eleitoral, então que não era o caso do Tribunal de Justiça. Pronto. Bruno Mazieri, muito obrigado. Obrigado, Álvaro, obrigado, Thiago, e até amanhã, se Deus quiser. 8h01. Opoder.com com Bruno Mazieri. Jornal da Cidade. Agora vamos falar de economia. Vamos trazer as ofertas especiais do site Busca Preço da Cefaz. Hoje, Álvaro, vamos falar sobre o preço do quilo do frango congelado. Olha, hoje o Jonatas aí inovou, né? Pois olha só, saiu do arroz, do feijão, foi pro frango, né? Pois uma super oferta de acordo com o site Busca Preço da Cefaz. O menor preço do quilo do frango é R$ 3,49 em um supermercado no bairro Colônia Santo Antônio. O preço máximo, em média, é de R$ 8,88 em vários pontos da cidade. É bom prestar atenção, pois estamos falando sobre o preço do quilo. Então, em média, um frango congelado pesa em torno de 3,5 kg, o que pode fazer com que um frango inteiro pese até mais de R$ 22,00, né? Saia por R$ 22,00. Para conferir essas informações, é só acessar o site Busca Preço da Cefaz, que a gente mostra toda vez aqui. Todos os lugares que o site mostra fazem parte daqueles que emitem a nota fiscal amazonense. E por isso, obviamente, a Cefaz consegue saber o preço de cada um dos estabelecimentos. O Cine Manaus oferta 135 vagas de emprego em várias áreas de atuação. Nessa quarta-feira, os candidatos interessados nas vagas disponíveis devem enviar o currículo para o e-mail informado na descrição da vaga. É importante que o documento conste o número pessoal para contato e informações sobre o tempo de experiência, caso não seja o primeiro emprego.
Entre as vagas estão estágio em administração, mecânico de refrigeração, auxiliar de limpeza, entre outros que podem ser conferidos no site imediatoonline.com. Demais dúvidas e orientações podem ser realizadas por meio do WhatsApp 92 99140 0671, repetindo 92 99140 0671, de segunda a sexta, das 8 às 14 horas. Muito bem, vamos agora. Hoje é quarta-feira e é dia de falar sobre o mundo automobilístico. QG do Automóvel, com Alfredo Filho. Muito bom dia, Alfredo. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal da Cidade. Toda quarta-feira conosco, trazendo aí as notícias e as novidades do mundo automobilístico, dos veículos, né, aqui do Brasil. Bom dia, Álvaro. Bom dia a todos. Olha, ontem eu li uma notícia, e aí eu queria comentar um pouco com você, que o Brasil está recebendo o primeiro caminhão elétrico. É isso? É isso mesmo, Álvaro. Ontem a Volkswagen apresentou o primeiro caminhão elétrico totalmente projetado e desenvolvido no país. Olha só que bacana. Isso significa o quê, Alfredo? Que o pessoal que vai usar as estruturas como caminhões para parte logística, de cargas e etc., vão trabalhar agora com uma nova matriz energética, né? Vão deixando aí o combustível e começando a migrar para a eletricidade, não é isso? Exatamente. Esse caminhão foi apresentado lá em 2017 como protótipo. A montadora investiu aí 150 milhões para o desenvolvimento desse novo modelo. Imagina, já tem empresas como Ambev, Coca-Cola, JBS, já encomendaram algumas unidades. O modelo chega em duas versões primeiro, voltada totalmente para centro urbano, né, que são de 11 toneladas e o de 14 toneladas. Só para ter ideia, é um caminhão que ele tem uma potência de 300 kW, que equivale a 408 cavalos. Então, é um caminhão bem potente. Ele tem uma autonomia de 250 quilômetros. Olha só. E algo que é bem interessante, que pode imaginar, o caminhão elétrico vai demorar para carregar? Não. Um caminhão ontem a montadora informou também nos dados técnicos que esse caminhão ele demora ali 80% da capacidade máxima dele ali para carregar em apenas 45 minutos. Olha só. Sem falar da questão ambiental, né, Alfredo, que os combustíveis fósseis, né, eles geram uma poluição ambiental muito maior do que a energia elétrica. Inclusive, em vários países, você pode me corrigir se eu estiver errado, na Europa principalmente, né, essa já é uma tendência, já é uma realidade, né, Alfredo? Exatamente. Do mercado. Exatamente. Já é uma realidade em alguns países, até mesmo países da América Latina. Imagina, o Uruguai ele é o 11º e na América Latina ele é o primeiro em questão de desenvolvimento dessa matriz. Ontem mesmo, até mesmo a Volkswagen lá no Uruguai apresentou o Volkswagen WAP totalmente elétrico. Então aquele subcompacto que nós tínhamos aqui e saiu de linha, no Uruguai ele foi apresentado totalmente elétrico. Há chances, eu particularmente acho difícil nesse primeiro momento, de esse modelo ser lançado no Brasil. Olha, Mas voltando... Sim, pode falar. Mas voltando no caminhão, imagina, deve ter curiosidade sobre o preço. O preço ainda não está tão barato. O de 11 toneladas ele custa 690 mil e o de 14 toneladas ele custa 800 mil reais. Então isso aí a gente está falando de 2 a 3 vezes mais caro que o modelo a diesel. Isso que eu ia perguntar, qual é o valor em relação aos carros que já estão no mercado, né? Então, é 2 a 3 vezes mais caro. Mas, em compensação, eu acho que a longo médio prazo, por exemplo, manutenção deve ser mais barata, né? Porque você não tem o desgaste das peças. Exatamente. O custo inicial é maior pelo baixo volume de produção nesse início, não é? Então, ele tem imagina, tem duas questões. É um modelo de lançamento, tem a questão que esse modelo ele tem os valores sujeitos ao câmbio do dólar, mas
com o passar do tempo, o custo esse valor vai diminuir. Imagina, a montadora, ela tem um provisionamento de produzir até 1,5 milhão de unidades até 2025. Então, assim, é uma boa quantidade aí, a gente pode dizer, imagina, colocar 1,5 milhão de caminhões, ainda mais um caminhão que ele é voltado, esses 2 modelos, para os centros urbanos, esse valor vai cair, sim. Com certeza. Então, Alfredo Filho, muito obrigado, meu amigo. Tem mais informação aí? Não. Obrigado, Álvaro. Até a próxima quarta-feira. Não, ia perguntar o seguinte, exatamente, quem quiser mais informações desse veículo elétrico, esse caminhão elétrico, acessa qual site, Alfredo? Acesse lá o www.qgdaautomóvel.com, lá tem mais informações e obrigado e até a próxima quarta. Tchau, valeu. Valeu, Alfredo Filho, trazendo informações do mundo automobilístico. QG do Automóvel, com Alfredo Filho. Jornal da Cidade. 8h10. Antes de finalizar, Álvaro, um registro de uma notícia boa, uma boa notícia. O município de Maués, distante 275 quilômetros de Manaus, comemora 20 dias sem nenhuma internação por Covid-19. O prefeito da cidade, Júnior Leite, acredita que se deve à vacinação estar contemplando todas as faixas etárias vacináveis. Você acabou de conferir o Jornal da Cidade, o seu noticiário das 7 da manhã, de segunda a sexta, aqui pelo site Imediato. Pois é, não deixe de baixar o nosso aplicativo na Google Play Store. É só digitar lá Rádio ZLZN que você instala no seu celular a nossa rádio online. Nela você acompanha toda a nossa programação jornalística ao longo de todo o dia, 24 horas, na verdade, de informações, trazendo para você aí, atualizando tudo sem precisar usar as suas redes sociais. Não deixe também de acompanhar a nossa programação no site Imediato. Às 11 horas, nós teremos aqui o Imediato e o Povo. Você já pode adicionar aí na agenda do seu telefone o nosso WhatsApp para mandar as sugestões e pedir a presença da nossa equipe no seu bairro. Anota aí, 99311-0060. Às 4 horas da tarde, a gente tem o Manaus 90, que é o nosso programa policial da internet. Esta edição teve a apresentação de Álvaro M. Acorado e Tiago Gonçalves. Transmissão e operação de áudio de John Andrew, produção e edição de Jonathan Souza, apoio técnico de Marcos Silva e Pablo Medeiros. Todo este conteúdo é produzido pela equipe da Rede Norte Digital. Obrigado pela sua audiência, um excelente dia e a gente volta amanhã às 7 horas. Até amanhã.